A paz do Senhor Jesus, me chamo Islane, sou da IEPABC Ceilândia, que fica na QNM 23, Conjunto D, Lote 4, aqui no Distrito Federal. Quero agradecer ao Senhor, Deus Altíssimo, digno de toda honra e toda glória, por esse projeto maravilhoso idealizado pelo pastor Gedeon Júnior e agradecer à nossa pastora presidente. Hoje iremos falar sobre o livro de Esther, no capítulo 5. E sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com seu cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. A palavra do Senhor é um livro muito rico e de grande importância para nós, os cristãos, porque é um livro que nos dá diretrizes, nos ensina como andar no caminho do Senhor. E o capítulo 5, ele já começa com algo muito grandioso. A Esther não foi de qualquer maneira a presença do rei, ela sabia que se fosse de qualquer maneira a presença do rei, ela já sabia que seria morta. Mas antes disso, uma cidade inteira clamou por esse acontecimento. E isso nos mostra que estar na presença do Senhor requer cuidado, até mesmo para nos posicionarmos em situações. Ela buscou primeiro ao Senhor em jejum e oração. E isso nos traz grande importância, porque isso nos mostra que andar com o Senhor é buscar sabedoria. E foi isso que a Esther fez. Ela colocou várias pessoas em favor dela em oração e jejum, clamando ao Senhor para que o bem maior acontecesse neste momento. Tal sabedoria só pode ser alcançada por aquele que está debaixo do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos dá sabedoria, é o Espírito Santo quem nos conduz, e temos que o buscar. Só por conta disso, Esther foi achada merecedora de graça perante o rei. Não foi por mérito dela. Temos que reconhecer que aqui é a ação do Espírito Santo, movendo tudo a favor de Esther, para que a palavra dela fosse alcançada pelo rei neste exato momento. Versículo 3. Então o rei disse: Que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Versículo 4. E disse Esther: Se bem parecer ao rei, venha ao rei Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Versículo 5. Então disse o rei: Fazei apressar a Amã, que cumpra o mandato de Esther. Vindo, pois, o rei Amã ao banquete que Esther tinha preparado. Esther tinha um pedido muito importante. Ela não poderia falar aquilo que ela tinha de qualquer maneira. Então, como qualquer mulher dotada da sabedoria do Espírito Santo, ela primeiro preparou o caminho, preparou todo o contexto, para que aquilo que ela tinha para falar não fosse falado de qualquer maneira. Versículos 6 ao 9. Disse o rei a Esther, no banquete do vinho: Qual é a tua petição? E se te dará, e qual é o teu requerimento? E se fará, ainda até metade do reino. Então respondeu Esther e disse: Minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conhecer-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandato do rei. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantará,
e nem se moverá diante dele. Então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. O ser humano é um ser curioso por natureza. O rei, nesta ocasião, já estava ansioso para saber o que Esther queria falar para ele, o que Esther queria pedir. Mas Esther, dotada da sabedoria do Espírito Santo, ainda esperou mais um pouco e solicitou mais um banquete. O versículo 9, ele traz algo muito interessante. Amã era uma pessoa extremamente orgulhosa. E segundo o desenrolar da história, segundo os capítulos que vão se seguir mais à frente, a gente vai compreender isso claramente. Era uma pessoa que carregava dentro de seu coração muita raiva e desprezo pela nação de Israel, por conta de todo o contexto histórico que aconteceu antes dele mesmo existir. E como Amã sabia que Mardoqueu jamais iria se prostrar diante dele, por ser judeu, por prestar honra somente a Deus, por adorar somente a Deus e não adorar homens, isso fez com que a ira de Amã se acendesse ainda mais, dia após dia. Versículo 10 ao 12. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e Azeres, sua mulher. Contou-lhe Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse Amã: tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. No versículo 10 ao 12, duas coisas temos que prestar muita atenção nesses versículos. Quem são nossos amigos? Em qual roda estamos sentados? São rodas de pessoas que exaltam ao Deus Altíssimo? São rodas que glorificam a Jesus? Ou são de escarnecedores? Assim como fala no Salmo 1. Assim temos que viver, temos que tomar cuidado aonde estamos sentando, com quem estamos conversando. Amã teve a atitude de convidar os seus amigos e sua esposa para se vangloriar de quem ele era, de qual a sua posição, ou seja, o seu Deus não era o Deus soberano, o Deus digno de toda honra e toda glória, o grande eu sou. O seu Deus era o dinheiro, o seu Deus era ele mesmo, porque ele se vangloriava de tudo que ele tinha alcançado. Para Amã, está em um banquete preparado pela rainha e está somente ele, a rainha e o rei, era algo tão grandioso para ele, porque para ele isso era digno de grande honra, porque ninguém mais além deles estava neste banquete. Mas bem sabemos que todos aqueles que se exaltam, Deus derruba. Porque nada pode ser maior do que o próprio Deus. Ninguém é maior do que o próprio Deus. O nosso orgulho não pode crescer a tal maneira de querermos ser maiores do que Deus. Tudo que temos provém do Senhor. Tudo que acontece em nossas vidas é por conta do nosso plantio. Se plantamos coisas boas, iremos receber coisas boas. Mas se não plantamos a vontade do Senhor, iremos receber de acordo com aquilo que semeamos. Versículo 13 e versículo 14. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vi o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então disse-lhes Eres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforque nela Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete, e esse conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. O próprio Jesus disse que o ser humano era mau, e que só existia alguém bom,
E esse alguém era o próprio Deus. Além dele, ninguém era bom. E nessas duas passagens, podemos ter a certeza daquilo que Jesus falou, porque a Bíblia ela se explica ela mesma. E isso nos fica claro aqui, a maldade dessas pessoas, que era tão grande ao ponto de preparar emboscada para pegar alguém cujo não tinha feito mal a eles. Uma mulher sábia edifica sua casa e a tola com suas próprias mãos derruba. E podemos ver isso claramente com essa mulher. Zeres não tinha sabedoria de Deus, por isso ela planejou tamanha maldade, ao ponto de induzir seu marido a construir uma forca. Irmãos, aqui encerramos os versículos do capítulo 5, mas algo o Senhor nos trouxe neste capítulo. Duas mulheres com pensamentos muito diferentes. Esther, que buscou sabedoria do Senhor, e Zeres, que estava cheia da maldade, com um coração perverso. Uma buscou em oração e a outra buscou aconselhar o seu marido de maneira errada. Então que venhamos ter a sabedoria de Esther e se desviar da sabedoria perversa de Zeres. Que o Senhor venha colocar em nós um coração que clama por Ele, um coração que o busca. E vamos seguir na presença do Senhor, assim como Esther fez, orando e jejuando e buscando resposta do Senhor antes de qualquer atitude. Eu agradeço essa rica oportunidade e clamo ao Senhor para que nos dê sabedoria através da sua palavra